Olá, Igreja Logos. É uma alegria poder participar convosco aqui no culto das missões. Quero começar por ler uma passagem que está em Mateus, capítulo 9, versículo 36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Nós vemos aqui que Jesus, ao andar de cidade em cidade, começou a curar, a partilhar o Evangelho, mas teve uma coisa que despertou compaixão em Jesus e despertou ele falar para os discípulos que era preciso enviar trabalhadores, orar para enviar trabalhadores. Foi quando ele percebeu que eles estavam, nessa tradução que eu li, diz desamparados, outras traduções que dizem errantes ou desgarrados. Quando Jesus percebeu que eles estavam desamparados, ele percebeu que era preciso enviar trabalhadores. Reparem, Jesus estava lá, ele curou, ele evangelizou, mas quando percebeu que eles estavam desamparados, ele percebeu que não ia ser suficiente apenas essa passagem, era preciso continuar. Provavelmente eles não perceberam que estavam desamparados ou estavam errantes, mas quando Jesus passa com um olhar de fora, ele consegue perceber que eles estavam nessa situação. Esse é um dos motivos que eu penso que missões são muito importantes. Nós enviarmos pessoas para de alguma maneira amparar aqueles que estão desamparados. Tanto igrejas, como perdidos, como pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, como pessoas que conhecem o Evangelho. Muitas vezes, dentro da realidade cultural, dentro da realidade do país, eles vão crescendo dia após dia e não se percebem que estão desamparados, não se percebem que estão errantes. Nós notamos isso aqui quando vemos crianças a passarem ano após ano na escola e até passarem de ano, mas continuarem sem saber ler e escrever, afetando as capacidades cognitivas, a confiança, a capacidade de ler a Bíblia ou de se impor na sociedade. E de alguma maneira eles cresceram nessa realidade, isso é normal. Também vemos um peso, muitas vezes, sobre aqueles que querem seguir a Deus com regras, com costumes, com alguma religiosidade. Mesma coisa, né? Eles cresceram, então muitas vezes cresceram assim, acham que há apenas essa maneira. Então é importante muitas vezes virem missionários de fora para ter um outro olhar da situação, para muitas vezes perceber que o povo está desamparado. Os missionários não devem chegar no lugar a apontar que está tudo mal e a pensar que vão resolver tudo sozinho. Não é dessa maneira que eu digo, mas sim quando o missionário percebe que está desamparado, ele pode clamar, ele pode chorar, ele pode fazer os parceiros saberem da situação e saberem da realidade, daquilo que não sai nas notícias, daquilo que não sai nas pesquisas na internet sobre o país. Pode trazer uma realidade cotidiana, diária, e isso pode fazer toda a diferença. Creio que essa realidade, como o missionário pode trazer essa realidade não nos países que têm dificuldades sociais e financeiras, mas em todos os países. Qualquer país, em qualquer realidade, as pessoas podem crescer desamparadas e não se aperceberem disso, por causa da cauterização, porque está a viver aquilo um dia após o outro. Então, quando são enviadas pessoas a olharem para outras nações, olharem para outras realidades, pode vir uma nova maneira de fazer, mas principalmente uma nova maneira de clamar, uma nova maneira de chorar, uma nova compaixão, como aconteceu com Jesus.
Não terei tempo, não é, para dizer tudo o que está acontecendo aqui em São Tomé e Príncipe e mais pontos daquilo que poderá ser importante em missões, mas acho que esse ponto é muito importante, aquilo que fez o Jesus um clique de compaixão naquele momento ali. E todos nós podemos fazer a diferença, estando no local, apoiando quem vai, indo pontualmente, indo e ficando, seja como for que Deus está nos chamar, nós podemos fazer a diferença para amparar aqueles que são desamparados. Deus os abençoe. Um grande beijinho nosso aqui de São Tomé.